se preparando para a transmissão agora a nível interplanetário. E agora nós vamos atravessar aí a turma junto ao domo. Meu Deus! Então, pela primeira vez, nós vamos transmitir junto com a rádio. O Efraim vai dar aí as informações para você já poder estar atento que toda terça, eu acho que é terça e quinta, se não me falha a Toda memória, terça e quinta, esse terça e horário. quinta, nesse horário, o Efraim está transmitindo a nível interplanetário por Portugal. O nome da rádio, Efraim? Radiomaior.net, que tem na internet, tem FM, mas só pega em algumas regiões aqui de Portugal. E o programa é o Visão Apostólica. Ó, vou dar a introdução aqui, como é que é. Essa aqui é só uma introduçãozinha instrumental. Pronto, você que está ouvindo a rádio, acabou de ouvir uma pequena nota da nossa introdução, que já estamos ao vivo pela Radiomaior.net, ao vivo pelo canal mais visto do mundo, Dr. Alex Alves. Toda terça e quinta, às 11 horas da manhã de Portugal, meio-dia da Espanha, 8 horas da manhã do Brasil, e tem o horário referente aonde você estiver, sempre estamos aqui, toda terça e quinta, nessa programação. Então, eu quero agradecer a todos que estão sempre nos dando audiência. O nosso diretor da rádio está sempre nos passando aí, de tempos em tempos, a audiência tem crescido, muita gente assiste e acompanha essa programação fielmente, e eu fico muito feliz de saber que na rádio ainda podemos nos comunicar. Né? Os ouvintes da rádio têm ouvido aqui toda terça e quinta estudos bíblicos, análises geopolíticas com base profética, por isso o nome do programa é Visão Apostólica. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Alex, e você vai ouvir aí o Dr. Alex participando comigo, e nós vamos transmitir juntos, aqui do YouTube, diretamente pela rádio maior.net, na Visão Apostólica, tudo o que está acontecendo no mundo. Está contigo a palavra, doutor Alex Alves. Gratidão aí pela rádio maior.net. É esse o nome? Isso. Maior.net? Então, radiomaior.net, pela internet. Olha só, gente, você já conecta aí para você poder ter também, né, acesso toda terça e quinta, às 8 horas, ok? Agradecer aí a acolhida dos ouvintes da rádio, né? E dizer para eles que é uma honra poder participarmos aqui juntos do Chapa Quente. Chapa Quente. Chapa Quente, é quentíssimo. Tudo que está acontecendo, né? Nós vimos, inclusive, lá no México, o responsável pela segurança parecia um velório da parte da presidenta Amorena, não é isso? Ele fazendo a comunicação de uma operação bem sucedida que incendiou o México. Amigo Efraim, como estamos na manhã desse dia aí? O que está acontecendo? Qual é a linha que você preparou para nós aqui na Rádio Maior.net e aqui no canal do Dr. Alex Alves? Bom, vamos começar então já pelo México, que a bola já foi levantada aí, já vamos nessa direção. Eu estava vendo uma reportagem local lá, e a situação era gravíssima no México. Por quê? Segundo o levantamento que foi feito, esse chamado Jalisco, né, que era o Cartel Novo de Jalisco, que era o nome deles, né, Jalisco Novo, que era uma repaginação, eles tinham sob controle 22 estados do país. 22 estados eram controlados por esse cartel. Então, a situação, quando a gente via a Sheinbaum, que é a presidente mexicana, que é um nome judaico, para quem não sabe, a Cristina Sheinbaum, que é a presidente mexicana, ela é judia, tá? Muita gente talvez não saiba. E ela estava se negando a aceitar, e o pessoal chamando ela de narco-presidente, que nem o Maduro e tal, mas, pelo que tudo indica, estava mais com medo do que com envolvimento direto com o negócio. Por que a gente diz que era medo? Porque você imagina, você está presidindo um país
Deixa eu confirmar aqui quantos estados, né, tem hoje o México. Deixa eu ver aqui só para ter certeza. 31 estados. De 31 estados que tem mais... São 32 com o chamado a Cidade do México, que é a capital federal, que é a Brasília deles, né? Então, você tem 31 estados, vamos botar 32 com a capital federal, e desses 32, 22 eram controlados ou totalmente influenciados, por maioria, pelo narcotráfico desse cartel. Como é que uma presidente vai ter moral de aceitar falar contra um poder tão extensivo dentro de um país? Né? Então, assim, a instituição estava toda tomada. Você tem aí um total de quase 60%, né? Porque metade seria 16, não mais. 16 seria 50, 19 seriam 60, 22 são exatamente 70% dos estados do Estado mexicano estava sob controle de um cartel. E ela não podia falar isso publicamente, não podia levantar uma... Então, nós estamos vendo uma ação americana ali para colocar ordem. Inclusive, eu não confirmei essa informação, mas eu soube que ela e a família dela foram levados pelos Estados Unidos para um destroyer, para um navio americano, como segurança pelos helicópteros americanos, para mantê-la segura, porque a situação lá ficou descontrolada. Né? Eu acredito que foram cerca de quase 20 capos que já foram eliminados. 20 chefes, né? Capos são dos italianos, né? 20 chefes ligados a essa máfia foram levados nessa ação mexico-americana, porque é uma ação dupla ali do exército mexicano junto com o exército americano, com a inteligência americana, mas também com homens em terra, porque eles tiveram autorização do Senado mexicano para atuar lá dentro. Então, assim, é realmente uma guerra, cara. É uma guerra civil com um Estado paramilitar, porque eles estavam completamente paramentados, eles têm armamentos pesados, armas .50, eles são um exército dentro do México. E não tinha mais como o México sozinho combater isso sem se autodestruir, porque você abriu uma guerra civil contra um poderio militar que se criou e se tornou um subestado dentro do Estado. Se eles têm controle de 22 estados, de 31, eles são mais poderosos em influência do que quem está governando o país, que não está governando nada. Né? Então, assim, precisou da ajuda aí, né, dos universitários, que vêm os universitários, com essa ajuda dos universitários, lembra desse jogo? E entraram lá os americanos para ajudar o México a colocar ordem na casa. Nessa perspectiva, Efraim, né, isso vai escalar, porque não vai haver o desarmamento dessas Farcs ali de maneira fácil. Vai haver agora confronto total, porque puxaram o cobertor e agora apareceu tudo. A situação no México, doutor Alex, eu acho que a mais próxima do México eu compararia com El Salvador antes de Bukele. Porque por que com El Salvador? Porque El Salvador era um narco-estado literalmente controlado pelas gangues narcotraficantes. Os caras eram completamente poderosos dentro do país. Foi quando o Nayib Bukele foi eleito e a promessa de campanha dele é que ele ia acabar com o subestado, com o poder paramilitar dentro do Estado, e criou lá aquela ação, levantou o exército, ordenou o exército para derrubar, criou aquelas prisões as de maior segurança do mundo, são as prisões salvadorenhas de El Salvador, e eles conseguiram ali criar todo um sistema prisional e acabar com o controle, porque não tem aquela coisa que acontece não só no Brasil, antes que alguém diga, em vários países, que o cara de dentro da cadeia manda mais do que quem está fora. Não tem contato, o cara lá dentro não tem como se comunicar com ninguém, mandar recadinho dentro do prato de comida, mandar recado por advogado para que fazer isso ou fazer aquilo. Lá fora, não.
Lá é prisão de segurança máxima, nem entre eles se comunicam muito para evitar criar sistema interno de poder também, que acontece em muitos presídios. Você vê que o ex-governador do Brasil, do Rio de Janeiro, ele decidiu, não sei o que aconteceu com ele, não sei o que ele andou tomando aí, rapaz, que o cara voltou. Eu não sei se é porque é ano eleitoral, ele está querendo amealhar algum tipo de cargo ou indicação para algum partido. Não sei qual é o objetivo político pessoal do senhor Antony Rapaz Menino, né? Que é o Garotinho, que é o nome que virou o nome dele. Mas ele tem falado muitas coisas e ele fez um podcast, um dos podcasts, que são vários que ele participou ultimamente, ele falou que o sistema carcerário do Rio de Janeiro é um dos mais corruptos do Brasil, um dos sistemas públicos mais corrompidos. Ele conta coisas que tu fica assim, tu não acredita. Os caras, desde a comida que entra até o tipo de roupa que os caras usam tudo aquilo ali é um negócio. Né? Então, assim, o encarceramento é só um detalhe. E é assustador quando você ouve coisas desse tipo acontecerem dentro do sistema público de encarceramento. Isso não acontece em El Salvador. E a minha visão, como você perguntou, do que pode acontecer, é que o México pode caminhar, provavelmente, para o modelo El Salvadorenho. Vai enfrentar muitas barreiras, mas é possível que o México adote o mesmo tipo de ação de El Salvador, de acabar com os cartéis, com o narcotráfico, com o narcocontrole do Estado, com prisões de segurança máxima. E outra coisa, vou até consertar mais, eles estão, primeiramente, eliminando os cabeças. Eles já eliminaram cerca de 20 cabeças. É muita gente que estava no controle e que não está mais. Dentro dessa premissa, a máxima da República da Jabuticaba é que o traficante ele seria, né, uma vítima do usuário. Como é que vai ficar para a República da Jabuticaba o México mudando de posição e combatendo com tanta força o narcotráfico? É uma boa pergunta, por quê? Porque esse cartel Jalisco novo lá, né, o novo Jalisco, eles não tinham só o narco foi só o início da conquista. Eles estão ainda, né, envolvidos em todo tipo de tráfico. Era narco, humano, armamento, medicamentos ilegais, tudo. Os caras estavam dominando toda a criminalidade. Inclusive ligações com o cara da ilha? Provavelmente, porque entre os artigos também tinham esses seres menores indefesos entre os artigos que eles estavam comerciando. E é interessante, porque eu acho isso muito apocalíptico, porque lá em Apocalipse há uma palavra que eu sempre vi como sendo metafórica, mas com esses documentos do Epstein, eu fiz essa conexão agora, com esses documentos do Epstein e esse assunto que nós estamos levantando, eu acredito que estava se referindo a esse tempo que a gente está vivendo, porque a gente achava que isso acontecia no tempo da escravatura, esse tipo de ação, mas a gente está vendo por essas documentações que estão sendo agora liberadas para o mundo todo, não é Apocalipse, por isso que eu não estava achando, é em Pedro, 2 Pedro, e muitos, primeiro ele diz assim, né, que surgiriam falsos profetas, falsos mestres, que se introduziriam nas casas e dissimuladamente criariam heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E por avareza farão comércio de vós, palavras fictícias. Quando ele fala isso, poxa, Pedro está falando de comércio, comercializar os cristãos. Claro que a aplicação que a gente faz é nesse mercado gospel que as pessoas tratam como um mercado de consumo para fazer dinheiro, para ganhar, para se locupletar financeiramente através da fé que as pessoas possuem. Então, a gente sempre fez essa aplicação meio que exclusiva nesse assunto. Mas, ampliando o conceito,
seria, no final dos tempos, que existiriam pessoas que comercializariam as outras. E isso existe hoje, não só os órgãos, mas também pessoas sendo comercializadas nos últimos dias. Uma coisa que o mundo acreditou ter superado na época do fim da escravatura, né, da escravidão, de todas essas lutas e conscientização da humanidade, hoje ainda existe, mas num outro padrão. Você vê que há um missionário brasileiro num país ali da Ásia, que o cara, a missão do cara, eu entrei em contato com ele há pouco tempo, que eu estou reunindo um grupo de empresários para investir lá no projeto dele. O projeto dele é tirar pessoas da condição escrava dentro de um país ali, porque elas nascem e morrem dentro de uma estrutura de trabalho, praticamente por comida e moradia. Então, o pai e a mãe têm filhos dentro desse sistema, eles fazem tijolos, aí as crianças crescem um pouquinho, começam a ajudar a família, crescem porque cada vez que eles trabalham, eles ganham comida e moradia. Em troca, o que eles ganham de comida e moradia não é o suficiente para pagar, para receber dinheiro. Então, eles têm que trabalhar um pouco mais para receber alguma coisa, para ter alguma coisa diferente. Mas eles trabalham como se o que eles produzem é pago tipo $10 por dia, mas o que eles devem é $20 por dia. Então, todo dia, eles saem do dia com uma nova dívida com o detentor daquela fábrica. Então, aquilo, no decorrer dos anos, é um acúmulo de dívida e eles começam a dever o trabalho para poder viver. Eles têm que trabalhar todo dia. Isso é um sistema de escravatura. É um sistema de escravidão. Aí, o que esse missionário faz? Ele reúne empresários, pessoas que querem contribuir, não precisa ser empresário, qualquer pessoa que queira contribuir, manda, ele junta $25.000 para libertar uma família. Eu vi várias acontecendo isso. Aí pega lá pai, mãe, 2 filhos, 2 filhas. Aí eles pagam a dívida para o contratante, vão lá, quanto que é? Vamos supor, $10.000, vão lá e quitam a dívida do cara, da família, o cara fica super feliz, o dono do contrato, porque ele está vendo um dinheiro que ele ia ganhar daqui a 30 anos entrar agora, então para ele é ótimo, ele não está nem aí de perder, porque está assim de mão de obra barata e escrava para ele contratar. Eles tiram a família, dão uma casa para a família, dão um trabalho para o chefe da família, põe as crianças na escola. Não é um trabalho que tu vai lá e tira a pessoa de lá e agora vai que você é livre. Vê o que você arruma aí. Porque o cara sai de lá desorientado. Ele está praticamente numa prisão a céu aberto. Então ele tem que ser ressocializado. Então eles ressocializam, reeducam as pessoas para viverem em sociedade, literalmente, porque elas vivem dentro daquela sociedade fechada ali, daquela casta de escravatura. Dão alimento, dão tudo para essa pessoa, e a maioria deles se converte, porque ele também evangeliza elas e mostra que aquilo tudo vem de pessoas que seguem a Cristo, então eles ficam curiosos para saber quem é Jesus e ainda ganham essas famílias para Jesus, indicam uma igreja que eles ajudam lá por perto e as pessoas começam então a ter uma vida digna através do trabalho missionário. Aí o que eu faço? Eu entrei em contato com ele e falei, eu vou reunir empresários que eu dou consultoria, que eu conheço, para a gente poder ajudar nesse trabalho. Então, isso existe em nossos dias, é uma situação real, mas quando você pega isso como uma metáfora, que Pedro diz que faria um comércio de vós, e traz para a realidade do mundo, você descobre que aquelas famílias desse país em particular na Ásia, que vivem esse sistema de casta ali, de trabalho escravo, não é nada diferente da própria sociedade em que nós vivemos, mas em outra dimensão e de uma outra maneira, que é que eles chamam hoje de Matrix. Por quê? Porque tem um sistema que precisa ser mantido. E esse sistema está sempre mantendo as pessoas sob o mínimo possível para elas continuarem acreditando que o sistema é que as protege, quando, na verdade, ele só as domina. Efraim, nós estamos na vigência de 1600, que é o início da escravidão, né, praticada pela Europa através da turma do Congo, né, que pegava ali os seus irmãos e vendiam na praia como galinhas, né? Então, o branco europeu, especialmente, inicialmente, né, portugueses, espanhóis e ingleses, iam lá e compravam as Holandeses, galinhas, principalmente. compravam as galinhas e levavam isso para as colônias, mão de obra barata para trabalhar pelo prato de comida, o abrigo e o espancamento e o abuso psíquico e sexual. Você acredita que essa egrégora de vigência
dos 400 anos é que está fazendo a ativação de todas essas situações que estamos vendo, porque nós estamos na vigência de 1626, para ser mais exato agora, né? 1626. Então agora começa uma fase bem crítica lá atrás nas colônias, ok? Então a coisa pega, é índio sendo, né, trucidado, estuprado, é o africano que chega para ser estuprado e também ser, né, escravizado. O que nós podemos esperar, olhando pela ótica espiritual, da vigência desse período? Tá, responde aí primeiro a Letícia, eu vou responder para você a sua pergunta. É só entrar aí nesse contato aí, ô Letícia, que é 21995 31 34 67, e você da rádio também pode acessar esse. E a Letícia aqui, no caso, que está lá no comentário do YouTube, acompanhando a nossa programação, perguntou como ela pode adquirir as garrafas que vem. É uma garrafa que o doutor Alex chama de mamadeira do ancião, que é a que ele usa, que você põe a água nessa garrafa e ela tem lá os minerais já ativados nela, que dão a ela uma riqueza insondável para a sua água. A sua água passa a ser magnetizada e ela está perguntando como adquire, é só ela mandar para ali, para esse zap 21 995 31 34 67, a palavra mamadeira do ancião ou garrafa. E você vai receber o link lá para aquisição dela. Agora vamos lá. Inclusive, para poder se inscrever, gente, no Gueburá, que o Efraim vem fazendo um trabalho incrível ali no Gueburá, e no código de Enoque. Né? Sábado nós temos código de Enoque, e no domingo nós temos Gueburá. Então, você que está na Rádio Maior e você que está aqui no YouTube, você pode se inscrever através desse zap, o 21 995 31 34 67. Efraim, essa egrégora, então, que está super ativa agora, né? De 1626, nós vamos ter aí, né, um período, né, extremamente. Você está falando a partir do ano 500, é isso? Não, a efetivação da escravidão ela se deu a partir de 1626. O tráfico já estava forte, para lá e para cá, para cá, para lá, e eles estavam trucidando os índios. Jesuítas já tinham tentado escravizar os nossos indígenas, já tinha dado pau na escravidão indígena, e aí agora estão fazendo uso, né, da mão de obra africana. E é importante lembrar que os povos antigos já usavam esse sistema. Roma tinha escravos, sim. Né? Grécia tinha escravos, Babilônia tinha. O próprio povo de Israel se tornaram escravos exilados. Na corte tinha os nobres, mas tinha a população lá na Babilônia. Então, o uso da escravidão como ferramenta de dominação é muito mais antiga. E ela voltou, como você disse, há 400 anos atrás, no mundo, né, em geral. E agora nós estamos vivendo aí um tempo de pessoas desaparecendo, pessoas que estão em lugares que nós não conhecemos, empreendendo atividades que seriam remuneradas pelo mundo livre, mas que existem muitas desigualdades estabelecidas no mundo. Eu acredito, sim, que essa egrégora de dor e sofrimento, que é um alimento desses seres malignos que habitam nas regiões celestiais, que estão neste mundo, na parte tenebrosa do mundo, eles se alimentam desse sofrimento, dessa dor, desse choro, em geral, e eu acredito, sim, que nós estamos começando a ter um impacto cada vez mais visível dessas duas realidades, a realidade espiritual e a realidade física. E por quê? Porque nós estamos na era do desacobertamento, o que estava escondido, e quem anunciou isso não foi o Donald Trump, quem anunciou isso foi o próprio Messias, o próprio Senhor Jesus, Yeshua. Ele disse que o que estavam fazendo as escondidas seria pregado nos telhados, que chegaria um tempo em que tudo que se fazia em oculto seria falado e visto em aberto. Nós estamos vivendo esse tempo profético. O Luiz, né, agradecer aí todo mundo que está contribuindo já aqui, né,
com o YouTube, gente, né? A sua contribuição nos ajuda bastante a impulsionar o conteúdo, né? Agradecer a turma educada que já está dando like, né? Você que entrou, coloque o número 1, diga a cidade que você está nos vendo e ouvindo, coloque 15 importante, dê o seu like, se inscreva, vire assinante do canal e doe 5 centavos de real, dólar e euro para poder nos ajudar. O Luiz colocou o seguinte, ó, Enoque seria o primeiro livro inspirado por Deus e único? Não, eu não acredito que Enoque tenha a mesma inspiração divina que os outros livros, no sentido de ser uma revelação para ser pregado e ensinado, porque ele não está dentro daquele alinhamento total da palavra. Eu acredito que é um livro real, histórico, com verdades escritas nele, porque nem todo livro precisa ser canônico para ser espiritual, para ter uma verdade. Ele é um livro verdadeiro, de uma realidade espiritual. Primeiro Enoque. Os outros Enoques eu não garanto, mas o primeiro Enoque, o Enoque 1, aquele ali original, que aquele sim tem base para a gente afirmar que é um livro realmente muito antigo e não como ele foi criado até os anos 1930, ele era como um livro pseudopígrafe, dado nome para um autor importante da época interbíblica ali, naquele período. Aí vieram os manuscritos do Mar Morto que foram encontrados e lá estava Enoque, preservadinho, e aquilo era anterior àquele período pela própria antiguidade dos pergaminhos, e aí não podia mais falar que ele fazia parte de uma era recente. E eu acredito que o primeiro Enoque ele tem uma história real, registrada por um personagem bíblico que realmente viveu e teve essas experiências, e que esse homem hoje, ele pelo que nós entendemos na Bíblia, ele não morreu, ele foi arrebatado, ele foi tomado para o Senhor aos 365 anos e não foi mais visto. Então, nós entendemos que, assim como Elias, ele foi tomado em vida para um propósito que só Deus sabe que tem na vida dele. Então, assim, é um livro, para mim, sim, com verdades indiscutíveis, que foi evitado muitas vezes porque o conteúdo dele coloca em xeque uma série de coisas que a nossa história diz, na história oficial, não reconhece como sendo verdade. Gente, esse é o estudo que estamos fazendo, eu e Efraim, né, com a orientação do Espírito Santo de Deus, tremendo. Aos sábados, você pode participar do material online e ter acesso ao material já gravado. Você só manda Enoque no zap 21 995 31 34 67. Você manda Enoque no zap 21 995 31 34 67. Efraim, partindo dessa ideia, né, nós estamos vendo uma linha bem tênue entre, né, o que seria, né, o carnal e o espiritual descendo, que tem provocado, né, nesse, vou usar um termo, não sei se o pessoal da rádio está acostumado a entender, a tratar disso, mas a questão do éter, né? Parece que o éter afinou e os acessos estão acontecendo. A situação do México, ela está dentro já desse conceito. Isso escala pelas Américas. 2, isso pode estourar dentro da Europa, já que o mercado europeu ele é tão milionário quanto o mercado americano, e a droga ela foi banalizada já em várias nações europeias, como França, Inglaterra, Holanda, né? Espanha também tem. Portugal, acho que não. Acho que Portugal até a galera usa, mas não é tanto, né, quanto nos outros países. Como é que fica a Europa no meio de tudo isso? Na verdade, isso para mim é um tipo de pandemia, literalmente, do uso de medicações, né, no mundo hoje não receitadas, porque a gente fala sempre das drogas ilícitas, mas esquece das drogas chamadas lícitas que as pessoas usam por conta delas
e que causam tão mal quanto as ilícitas, porque elas estão viciadas no uso desses medicamentos. E nós sabemos que, dentro da visão apostólica, que é a nossa programação, sempre estou falando sobre esse assunto, que a palavra grega no Apocalipse, que a Babilônia e as suas farmaqueias, a palavra farmaqueia, que da onde vem o farmacêutico, ou o remédio, né, que a gente hoje usa, o medicamento, é a mesma palavra traduzida no grego, lá no Apocalipse, para feitiçarias, dizendo que a Babilônia ela teria domínio do mundo através das suas farmaqueias, das suas feitiçarias. E aí, pegando a pergunta aí do nosso amigo do livro de Enoque, no livro de Enoque, Enoque mostra que um dos pecados que os vigilantes cometeram foi ensinar a usar raízes e outros tipos de plantas para fins não medicamentosos somente, mas também para fins ritualísticos, mostrando que determinadas misturas e uso desses produtos naturais daria às pessoas acesso, como, por exemplo, a gente conhece aí a famosa Santo Daime, que as pessoas usam, que é conhecida como ayahuasca, né? que são produtos naturais usados para dar às pessoas um up, né? Na psique, e elas são levadas a uma experiência não natural, etérea, uma experiência etérea onde as dimensões parece que se misturam, a pessoa perde ali o controle da sua consciência e nessa aplicação medicamentosa ali de droga, ela consegue acessar uma região do cérebro que conecta diretamente com essa outra dimensão. E elas voltam de lá dizendo que ouviram vozes como divinas, instruções, com visões, e quase todos que têm esse tipo de experiência muda na hora e depois passa a buscar ter mais experiências. Não é nada diferente da drogadição, que é, na verdade, um tipo de feitiçaria, como era, porque os nomes mudam. O que a Bíblia chamava de feitiçaria virou ciência, né? Mas no final ela trabalha, ainda que eu não esteja colocando todos os medicamentos como sendo parte de um complô maligno para dominar a vida das pessoas. É o mau uso, como o mau uso do dinheiro, o mau uso do poder, o mau uso da influência, são malignidades que saem do nosso próprio coração. Por isso que Jesus falou que o contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque é do coração que procedem os caminhos da vida. Então, assim, existe o uso correto e bom e benéfico da medicação, do remédio, da ciência medicinal e da farmacêutica, mas, infelizmente, também existe o uso ruim, maligno, que deveria ser cuidado pelas pessoas antes que elas fiquem nessa senda maligna e viciadas. Você acredita que isso ocorreria pelo culto da santa ignorância e da seita aceita tudo? Porque, de maneira efetiva, né, dito pelo próprio Silva da Jabuticaba, né, 90% dos ditos gospel seriam dependentes de benesses governamentais e não sobreviveriam, né, por condições próprias. Então, a gente tem um lado, né, que é dependente porque é dependente, e um outro lado que se faz dependente porque se torna dependente. Essa dependência, ela, na tua concepção, já é uma sentença espiritual instituída, mesmo no meio que se diz cristão, e aí, se for, isso estaria ligado ao processo de Nicéia, dos coptas, dos ortodoxos e, finalmente, com a tentativa de reforma luterana? Claro, porque no final a gente sabe que os acontecimentos históricos, tanto religiosos e cristãos, eles estão envolvidos dentro da humanidade. A humanidade ela é corrompida por causa do pecado. Ela está corrompida. Então, até aquilo que é bom, quando começa a entrar muito aquilo que é dos homens e não o que é de Deus, aquilo se afasta do propósito. Eu gosto de citar esse texto, para mim, um dos textos exegéticos, uma das exegeses mais bem colocadas pelo Senhor a respeito daquilo que é puramente humano, daquilo que é puramente de Deus. E eu gosto de, antes de fazer esse trabalho mais exegético do texto,
né, e não vai ser feito agora, mas pelo menos uma análise ali, aí sim homilética, para a gente interpretar o que o texto está dizendo, antes de fazer ela, fazer uma pontuação, que existe Deus, existe o homem e existem os trevosos. São três entidades diferentes, porque muita coisa que as pessoas acreditam ao mal, ao maligno ou aos malignos são do homem. O homem tem um poder, o homem é uma entidade poderosa. O homem tem um poder por si mesmo, latente nele, que ele pode exercer ali na sua própria vontade. Quando uma pessoa tem força de vontade e ela está no domínio da sua vontade e ela usa essa vontade, ela pode ser praticamente imparável. Foi o que Deus falou lá na Torre de Babel, quando os homens se uniram em volta de um único propósito, com uma só mente e um só coração. Mas voltando ao tema, quando Jesus fala para Pedro, para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou e tal, Pedro fala, tu és o Filho do Deus vivo, né? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Rei ungido. E ele diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o Espírito do meu Pai que está nos céus. E Pedro ficou ali destacado dos outros, porque ele acabou de ser usado por Deus, ele recebeu uma revelação divina naquele momento. Passados uns momentos, Jesus falando que era necessário que ele morresse, que ele fosse crucificado, e blá, blá, blá. Pedro chama ele no canto, imbuído daquele sentimento de que ele era a voz de Deus agora na vida de Jesus, e fala, longe de ti, ó homem. Olha que mudança de tratamento. Primeiro ele é o Senhor, o Cristo, o Rei ungido, o Filho do Deus vivo. Agora ele já muda o tratamento, porque é muito fácil o homem se envaidecer, né, quando ele está certo. E aí ele já, longe de ti, ó homem, que tal coisa te aconteça. Estou aqui, não vou deixar nada disso acontecer. E ele olha bem nos olhos de Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. E ele dá uma resposta que, para mim, é onde entra esse tema que você colocou. Porque não cogita das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Então tem coisas que são só de Deus e tem coisas que são só dos homens. Há coisas que são de Deus e que também são dos homens, mas há muitas coisas que não são de Deus e são só dos homens. E é onde entra essa sua pergunta. Essa é a história toda do cristianismo e todo esse afastamento necessário fazer uma reforma, um retorno, uma techuvá, né, que também alguns chamam de metanoia, mas são duas coisas bem diferentes. Metanoia é mudança de pensamento, enquanto techuvá é voltar à origem. Então, era um evento que é uma palavra hebraica, e ela vai, você tem que voltar ao princípio, que é um conselho que não é novo, não foi a reforma. A primeira reforma, a origem, é citada em Apocalipse, capítulo 2, na carta que Jesus, através de João, manda para a igreja da cidade de Éfeso. Ele diz para eles, lembra-te de onde caíste, arrepende, volta a praticar lá atrás as primeiras obras, volta para o início. Vocês têm que resetar e voltar lá para o início, porque vocês se afastaram completamente daquele princípio que os fez se tornarem amados e serem amáveis aos olhos de Deus. Então, havia ali uma necessidade de uma reforma. Foi a primeira reforma que a gente conhece ali na Bíblia, a igreja de Éfeso é chamada a uma reforma. Então, quando esse processo vem, é porque aquilo que é dos homens ficou forte demais e o que é de Deus se esvaziou da fé cristã. Deixa, então, eu colocar uma azeitona na empada. Esse techuvá seria a experiência do dilúvio? É parecido com o dilúvio, perfeito. Uma ótima metáfora, porque techuvá seria T-E-S-H-U-V-A, né? Mas também pode ser T com traço chuva, como botou aí, né? Mas o techuvá, ele é um arrependimento de volta ao princípio. Então, a gente pode dizer que o dilúvio foi uma volta ao princípio. Tanto que é aplicável, porque no dilúvio, Deus dá a Noé a mesma ordem que deu a Adão. Crescei, multiplicai, a Noé e seus filhos, né? E aos que estão ali, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai. E a terra, agora os animais vos serão por alimento também, porque já não tinha mais a mesma flora
anterior, né, a fauna e flora. Não tinha flora anterior ao dilúvio, eles estavam recomeçando, não tinha plantação, não tinha nada, e Deus coloca a proteína como base alimentar agora para a nova humanidade, né? Por isso que eu acho que toda a discussão de que é Caim, de que é filho de Sete, e que a descendência de Caim, eu acho toda essa discussão, para mim, completamente insólita e infrutífera, porque se houve um reset e recomeçou com a descendência de Noé, que é pura desde Adão e Sete, tudo aquilo que aconteceu antes acabou. Fica na ideologia, na mentalidade, mas não na genética. É a minha opinião. Dentro dessa linha, então, Efraim, essa alimentação com base em proteína seria para limpeza e reativação do DNA original, que através de Sem vai culminar com Abraão, que vai culminar com Isaac, Jacó e as tribos? Repete o início. O início é que você trouxe à tona Kennedy Júnior nos Estados Unidos, virando a pirâmide alimentar, mandando voltar a alimentação ancestral para a limpeza e reorganização do DNA original, diferente do que aconteceu antes do dilúvio, a corrupção do DNA, o hibridismo, que é o que está acontecendo na atualidade, e é dito a Noé e aos seus: comam a proteína, porque hoje nós sabemos que ela reorganiza o DNA original. Perfeito, perfeito. É porque eu fiquei perdido nos comentários do antigo, mas quando botou Kenny Júnior, eu falei, onde é que está o cara, né? Mas é verdade, porque essa pirâmide alimentar feita pela FDA, que é a instituição responsável pela alimentação americana, é a mais influente do mundo. E desde que ela foi criada nos anos 70, em cima de estudos de um médico que, bom, deixa para lá, não vamos entrar aqui em teorias nesse momento, que priorizou o consumo de processados, de cereais e de um monte de coisa na pirâmide e que praticamente adoeceu a população mundial. E enquanto todas as proteínas, inclusive o bendito, como a gente chama, o superalimento ovo, também entrou na lista de coisas ruins, que gordura é ruim, que a gordura animal é ruim. Eu não me senti bem porque eu comi muita gordura. Pelo contrário, a gordura é uma coisa muito boa. O que faz mal ao consumir gordura é quando você consome junto os processados e o carboidrato, porque o organismo vai sempre priorizar o alimento que dá energia mais rápido. Então, ele está sempre atrás de uma ajudinha para aumentar a sua força energética. E é o que os processados e os carboidratos dão. E essa pirâmide que privilegiava isso deixou a sociedade mais inchada, pesada, lenta e com uma série de consequências que hoje chamamos de praticamente uma sociedade enferma. E agora, com essa mudança na pirâmide alimentar, nós sabemos que vai levar um tempo ainda as pessoas se adaptarem, porque hoje eu ainda vejo, eu converso com pessoas muito instruídas, até da área de nutrição, cara, da área que deveria saber disso, pessoas da área de saúde. Eu converso, não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, e falo sobre a importância da proteína, e as pessoas, mas tem que ter cuidado, tem que comer algum carboidrato, porque elas aprenderam, elas estudaram dentro de uma mentalidade, né? E elas falam algumas, elas dizem que é a prioridade, que é a base do seu alimento. Por quê? Porque elas ainda estão com aquela métrica que foi criada. Não pense você que os profissionais de saúde hoje estão todos bem. A gente vê um ou outro aí falando, normalmente são criticados pra caramba, né? Tentam de qualquer maneira cancelar a credibilidade dessas pessoas que proferem esse tipo de ensinamento, que ensinam que você deve priorizar a proteína e que isso traz uma série de benefícios para a sua vida. A pessoa, não, mas eu tenho que, aí é engraçado, eu tenho que comer meu docinho. É de lei, né? Porque um docinho para não sei o quê. E, na verdade, o docinho, no contexto diário, ele é um veneninho para a sua saúde. Então, a gente não tem mais hoje uma instrução. E eu fico muito feliz que eles tenham, finalmente,
aceitado que precisam mudar esse sistema e que essa mudança ela vem através do lugar que prejudicou todo mundo com o ensinamento errado, agora fazendo um conserto, como a gente diz, antes tarde do que nunca. Dentro disso se criou uma dependência da farmaqueia nos últimos 100 anos por causa disso, né. Nós estamos sofrendo as consequências, né, inclusive dos bebês que estão nascendo já com mutações genéticas por conta disso. Só para colocar para a galera aí e entender que o que pega é a constância da dose, né, a constância da dose, que é a compulsão, que é a manifestação do quadro de adicção, que é uma doença, né. Então as pessoas se tornaram adictas, e como adicto, você mente, você rouba, você corrompe, você enche a cara de açúcar, de carboidrato, de medicamento, de álcool, de droga, ok? Tudo isso é corrupção, pornografia, virtual, presencial, ok? A masturbação, né, feita, né, da maneira como a galera começou a fazer. Eu já tratei de casos das pessoas se masturbarem 4, 5 vezes ao dia. Tudo isso está no quadro da compulsão e é adicção. Toda compulsão é manifestação de adicção. Então nós temos uma sociedade que ela é adicta. Diga, meu amigo. Não, eu ia falar o seguinte, e não só uma sociedade adicta, mas nós tivemos um caso muito emblemático para mim, que foi desse apóstolo aí brasileiro aí que foi para a rede para fazer uma confissão pública, que eu achei assim extraordinário, porque os caras estão sempre publicando todas as suas conquistas, mas na hora que erram e são pegos, flagrados no erro, eles desaparecem, porque eles não acham que tem que prestar conta para ninguém, que tem que fazer resolver na mesa. Na hora de fazer sucesso, é para todo mundo. Na hora de confessar, é na mesa, né? Em particular, principalmente uma mesa bem, um quarto bem fechado, uma salinha pequena com menos pessoas possíveis. Quer dizer, você quer ser público para fazer sucesso, mas quer ser privado na hora de reconhecer o seu erro que já está publicado. Não é que você tem que sair publicando suas mazelas, mas se já foi publicado, vai lá e reconhece e volta ao primeiro amor. Foi o que Deus falou lá, que Yeshua falou em Apocalipse 2. Então, voltando aqui a essa questão, esse Só caso botar um, emblemático. deixa eu só botar um ponto aí. Salmo 51, eu pequei contra ti, tão somente eu pequei contra ti. Davi, ele reconhece publicamente o pecado dele, né? E faz um caminho de volta, né? Porém, as consequências vão ficar, né, Fran? Não, e com certeza. E você vê que é interessante que esse. Por que o caso dele eu considero emblemático? Porque ele reconheceu, primeiro, que ele tinha um problema grave e não buscou ajuda em família. Ele não diz qual é o problema, ele teve um problema com a filha dele, caçula, que ele fala lá na hora, mas ele falou: não vou entrar em detalhes. Não é um problema dentro da família. Aquilo deixou ele muito mal, ao ponto dele ficar um pouco para baixo, para não falar a palavra, e ele pediu um ano sabático para poder se recompor, porque ele estava tendo um problema em cima do outro, um abismo. Ele falou: eu fui vivendo de um abismo chamando outro abismo. E o cara não buscou ajuda. Quando ele ficou um ano, ele conta isso, sabático, ele ficou viciado no jogo de bet, de telefone, de aposta. Olha. Ele criou uma adição na aposta. Ficou Uma adicto. compulsão. Aí Uma veio a compulsão. compulsão. Ele começou a gastar todo o dinheiro que ele tinha naquilo. Pedir adiantamento de salário na igreja para pagar a conta, mas na verdade era para jogar, para ganhar dinheiro, para pagar as contas que a aposta estava tirando. E ele ficou. E ele ficou doente. Tu vê que ele vai falando, a cabeça dele fica balançando assim, tu vê um certo tremor. Ele ficou tão adoecido que ele realmente jogou tudo para o alto. Quase a igreja acabou, de mais de 200 e tantos membros que tinha na igreja, caiu para 50, porque os escândalos foram se acumulando. Nessa confissão dele, que está no Instagram, aparece o tesoureiro da igreja, porque começou uma fofocada lá dizendo que ele estava usando dinheiro da igreja para apostar. E o tesoureiro vai lá dar um testemunho falando: não, gente, ele nunca usou o dinheiro da igreja para apostar, não. Ele usava o salário dele, que ele realmente pegou adiantado algumas vezes para coisas que ele alegava. A gente estava ali para pagar, mas
pegar dinheiro da igreja para usar, não, porque eu sou da tesouraria e sei, temos a comissão de exame de conta, ninguém mexeu em dinheiro para fazer isso. Isso é uma heresia. mas é uma fofoca, mas que eu ia usar outra palavra mais Não, técnica, né? vamos usar heresia. Ele falou, isso não aconteceu, mas o que eu vi ali, muito forte que eu vi, foi como um homem que estava arrasado por um pecado e também por uma prática viciosa, maligna, e eu acho que tem muita gente com problemas assim, pessoas, como você falou, que estão viciadas com a masturbação, com outras coisas, com a pornografia, é índice altíssimo em todos os grupos sociais. O vício da pornografia, ele causa um mal tão grande que ele entra no cérebro da pessoa, ele vai causando todo um turbilhão de problemas psicossomáticos na pessoa, e aquilo acaba trazendo a pessoa para uma vida, uma subvida humana. Ele vira um sub-humano, porque ele cria toda uma relação fantasiosa na mente dele, que aquilo passa a dominar ele. Ele passa a ter também aquilo que a gente chamaria de libido dominantes. Ele fica dominado pela libido. Na realidade, Efraim, cria o micro AVC a nível cerebral, ok? Há uma interrupção de conexões a nível cerebral, ele passa a ser dependente de uma dopamina sintética, que é provocada, né, pelo acesso, né, visual, porque a informação entra a 100 milionésimos de segundo, não tem filtro, não tem filtro. Então, a resposta é muito rápida, e aí ele perde totalmente o contato, né, com a realidade, e ele passa a viver dentro dessa virtualidade. Inclusive, tá nesse quadro demência, tá, gente? Precoce, Alzheimer precoce e Parkinson precoce, ansiedade crônica, depressão crônica, pensamento acelerado, pensar em se desviver, pensar em se machucar, ok? E ainda os quadros de insônia. Meu Deus! E é comum nós termos aí pessoas até com 80, 100 parceiros sexuais na internet e usuários de plataformas como o OnlyFans. É um exemplo disso, né? Aqui no Brasil, nós temos muitos jovens nossos e idosos que fazem uso, né? Uns para vender e outros para comprar, entendeu, Efraim? Inclusive Olha, o Bill, você vai olha só, deixa amar, eu dizer você uma vai amar o que coisa. eu vou falar agora, você vai amar. Olha, eu estou usando tuas frases agora. Sabe qual é a tradução daquele texto de 1 João que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Sabe qual é a palavra grega para concupiscência, que antes aparece concupiscência dos olhos? Epitomia. Olha, Epitomia. Fala desse prefixo, né? Epigenia, epitomia, epigenética. epigenética, que fala, né, dessa coisa acima que vai entrando, que vai introduzindo. Mas a tradução da palavra epi com atomia, a junção desses dois termos, fala de desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido e luxúria. Então, quando você fala que entra pelos olhos, como é que é o nome do número aí que você falou? 100 milésimos de segundo, 100 milésimos, não tem 100 filtro. milésimos de segundo, aquelas informações, elas entram sem conseguir ser filtradas, e elas vão criando esse vínculo sintético, vai produzindo algo na mente da pessoa, e ela cria essa dependência. Se ela não cortar, ela não consegue abrir mão. Que é semelhante à resposta quando você pega, né, o pozinho da Ina Branca. É o mesmo sistema, entendeu? E aí é por isso que as pessoas ficam, né, numa situação tão complicada. Houve até uma imagem de um garoto fazendo um surto, né, porque tinham tirado dele o acesso ao celular. No Brasil, inclusive, nós tivemos 3 ocorrências nos últimos 2 anos de meninos e meninas que liquidaram a família por causa disso, inclusive, tá, gente? Por causa da dependência, da adicção manifesta na
compulsão do uso celular. E aí, na Espanha, Efraim, nós tivemos uma menina de 15 anos que ela partiu para a eternidade porque a mãe tirou dela o acesso ao celular, subestimou o dano já na filha, né, sem acompanhamento nenhum, ela só resolveu dar um castigo. A filha pediu para fazer uma ligação para uma amiguinha, comunicou à amiguinha que ela estava partindo para a eternidade. Terminou a ligação e partiu para a eternidade. E, doutor Alex, eu não sei como é que as famílias ainda permitem crianças com acesso à tela com menos de 5 anos. Já está provado que isso é. Na realidade, é 14, né? Não, Menos de eu digo assim, 14 mas na cria idade dano. de formação até 5 anos, é literalmente você está criando dentro Um da criança. psicopata, um Os caras que sociopata. criaram as tecnologias de tela, de tudo, não permitem que os pequenos dele tenham acesso e você está lá, às vezes, no shopping, a pessoa bota até no carrinho um negócio para a criança ficar olhando, porque a criança não está vendo a vida em volta, ela não está aprendendo. Você sai com uma criança para o ar livre, para um shopping, para algum lugar, deixa ela captar, interagir com aquele lugar, ver as coisas, ver pessoas diferentes, o comportamento, ela está aprendendo o tempo todo, mas você está colocando ela, a vida dela está dentro de uma tela, né? Está Você tem dentro uma do. ideia, Efraim, lá no Silício, que a gente vem explicando bem o que é o Vale do Silício no Código de Enoque, gente, né? Lá eles não permitem que as escolas tenham acesso à tecnologia e nem os filhos com menos de 14 anos. Por quê? A cada 7 anos você sofre uma poda neural. O teu cérebro descarta o que você não utiliza. Então, as podas mais significativas, eu explico isso bem lá no TIC, no Terapeuta Integrativo Cristão, a turma lá aprende tudo isso, é 7 anos poda. Então, as 2 primeiras podas são determinantes para a formação do caráter, formação de caráter, ok? Então, você prepara o indivíduo até os 14 anos. Por isso, a discussão da maioridade penal. O americano já trouxe para 7 anos, gente. Por quê? Na primeira poda neural, se o cara já está sendo mal, o americano entende que ele não será recuperável, ok? Não há mais como recuperar. E a Bíblia, lá em Salomão, ele vai dizer que se você educar a criança no caminho que deve andar, nem na idade adulta ela vai se desviar. Não é a realidade gospel, não é a realidade cristã. Nós temos um alto índice de meninos e meninas que se desviam dentro e fora das igrejas, Fanny. O que deu errado? Eu não vou dizer o que deu errado. Eu acho que o mundo, voltamos ao assunto do éter, do afinamento das dimensões, né, da proximidade. Eu creio que quanto mais próximo dos tempos do fim a gente se chega, e mais a iniquidade aumenta, e todas esses fatores eles são somados para criar um ambiente cada vez menos propício para o crescimento e o aprendizado. Então, por exemplo, o pai e a mãe, eles dão a tela para a criança para eles terem tempo de ficar na tela deles. A criança está vendo o pai e a mãe o tempo todo mexendo em tela. Então a criança acha que aquilo é o normal dela. E assim, a gente não quer sentar ali, bater papo, brincar, fazer brincadeiras que sejam criativas. Deixar a criança no ócio, deixa a criança no ócio. Não tem nada para fazer. Que bom, meu filho, eu aprendi tanto não fazendo nada. Não fazer nada é tão importante quanto fazer alguma coisa. Porque você vê hoje adultos que têm dificuldade de entrar em ócio. Eu confesso, eu tenho dificuldade de ficar no ócio. Mas as poucas vezes que eu fico, eu me sinto muito bem. Inclusive, Efraim, a última agora, na área de neurociência, é o trabalho do ócio criativo. Meu Deus! Você precisa silenciar a mente, entrar em estado de contemplação, para só então fazer o efeito da cocriação. É o que tem de mais Sim, sim, moderno não, hoje. mas Mais poucas vezes moderno. que eu faço, eu me sinto maravilhoso. Inclusive, a Lilian citou um desenho que eu acho que é um estudo de caso extraordinário. Toda pessoa que trabalha com terapia, com psicologia,
e com preparação de pessoas, deveria assistir esse desenho, que é o Wall-E, porque Cadê ele o é óleo? um... Cadê o óleo? É o Wall-E, o Cadê o Wall-E é uma outra coisa. Esse desenho, ele mostra a sociedade do futuro, depois do mundo de inteligência, tela, de tudo, da tecnologia, e o mundo se autodestrói, então eles vão viver dentro de uma estação espacial para a Terra tentar se recuperar. E lá no espaço, eles têm tanta tecnologia que nem andar mais eles fazem, andam, todo mundo pesa quase 300 quilos, fica sendo carregado pelas cadeiras, e tem o robozinho ali, o Wall-E, que volta para a Terra e que fica cuidando das coisas na Terra, e ele começa a reeducar o ser humano a ser humano. Cara, é muito extraordinário. Eu acho que tem todo um conceito ali de perda dos conceitos humanos e recuperação. Claro que ali ele mostra que o homem acaba sendo ensinado pela máquina a deixar de ser uma máquina e voltar a ser homem. O Deus metálico, né? E deixa eu orar, porque agora são meio-dia aqui, e todo meio-dia, no final do programa aqui, vou fazer o encerramento da rádio, vamos continuar no YouTube, mas todo meio-dia, às terças e quintas, a gente abre o portal da oração, porque meio-dia é um portal espiritual. Lá no Geburá tem uma aula só sobre... Dentro da aula, a gente falou lá se aprofundou sobre a oração do meio-dia. Eu já dei esse estudo aqui na rádio também, então nós vamos orar agora, meio-dia de Portugal. Aproveita, você que está ligado aí, pega essa bênção do meio-dia. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que está ligada aqui através da tela do YouTube, da radiomaior.net, na programação Visão Apostólica, junto com o meu amigo aqui e companheiro, irmão, que é o Dr. Alex, Senhor. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está ao alcance de nossa voz, de nossa imagem agora pela tela, que onde estiverem neste portal que está aberto aqui agora, em Portugal, ao meio-dia, eu quero liberar, Senhor, sobre a vida dessas pessoas toda a sorte de bênção que já foi dada pelo Senhor nas regiões celestiais. Porque a tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que elas nos alcancem nesse portal. Atravessem esse portal e alcancem cada pessoa que tem fé, que recebe essa oração agora, onde estiver. Em nome de Yeshua nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os ouvintes aí da Visão Apostólica aqui da radiomaior.net. Nos despedimos quinta-feira, 11 da manhã. Estaremos juntos aqui em mais uma programação ao vivo. Deus te abençoe. Amém. 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 Hoje foi aí foi um bom casamento. Foi bom? Eu tenho um ouvinte aqui, fiel aqui, que é um pastor. Só mais um pouquinho. Já está acabando? Não, já acabou. Já acabou, então? Tá. Então, doutor Alex, hoje quem vai sair para almoçar sou eu. Que chegou não, vá lá, é justo. Né? Você que sai com fome. Não, é justo. Né? E já vou deixar uma palhinha para a galera. Ó. Nós vamos abrir a próxima, Efraim. Tu prepara sobre a parábola do grão de mostarda. Tá. Maravilha. Que aí é chapa quente. Aí a galera vai entender por que a gente está onde está e como nós devíamos estar saindo da onde nós entramos. Da onde e fala da genética de uma semente que se torna a maior das hortaliças, né? É isso aí, desse jeito. Tá bom? Um abraço aí, amigo. Fiquem com Deus. Um abraço, obrigado tchau, aí a todos. Valeu. Tchau. Valeu, meu povo. Na Zap 21995 31 34 67. Você manda código de Enoque, você manda Geburá, você manda mamadeira do ancião, tu manda ozônio, você manda Santo Bill para aprender a ganhar em dólar aí, botar dinheiro em dólar, gente. Na tua vida, você que está na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, na Oceania, na Ásia, no Oriente, você pode ganhar em dólar na sua casa. Bota teu filho e filha para trabalhar, em vez dele ficar se destruindo. Ele aprender com o Bill a ganhar em dólar. Tem garoto de 14 anos ganhando R$3.000, gente. É surreal o que o Bill está conseguindo aí. E código de Enoque. Sábado, você vai entender tudo e Geburá é para explodir a cabeça. Meu Deus! Então, corre para cá. Mas eu ia falar com um pastor aqui de Portugal, que está sempre acompanhando a rádio, falou que foi power.
Gostou pra caramba aqui da rádio, do programa hoje. Então, obrigado aí, gente. Agradece o carinho Shalom dele. aí Um a todos. abraço. Tchau, tchau.